Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tinha deixado uma caixinha de sugestão lá no Instagram perguntando qual poderia ser o próximo tema, né, do vídeo aqui do canal, e me mandaram várias sugestões, mas tinha um tema que já estava em meu coração. Aí mandaram como sugestão, então eu falei, é esse mesmo que eu vou gravar, que o tema é compaixão. Há vários relatos na Bíblia, né, falando sobre esse assunto. Mas um que eu acho muito interessante está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, onde um homem da lei chega até Jesus e pergunta para ele o que ele pode fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus conta uma história para ele, e a história é a seguinte, que havia um homem que estava viajando, porém alguns ladrões no meio do caminho o atacaram. Além de roubar aquilo que ele tinha, eles bateram nele até deixar ele caído, praticamente morto, ali na estrada. E, primeiramente, quando ele olha, vindo na direção dele, vinha um sacerdote. Então, eu acredito que ali os olhos dele se encheram de esperança e pensou, bom, agora eu vou ter a ajuda de uma pessoa, né, que automaticamente já tem misericórdia pelos outros, né, um sacerdote, ele cuida das pessoas. Mas, infelizmente, aquele sacerdote pega, atravessa o local, veio dele passar do lado, ele atravessou para o outro lado e passou bem longe dele. Ali eu acredito que aquele homem, né, se entristeceu ainda mais e pensou, nossa, como, né, um sacerdote pode me virar as costas? Mas eu acredito que logo depois ele olha lá adiante e vê outra pessoa chegando. E é um levita. Então eu acredito que ele pensou, né? Nossa, é agora que eu vou ser ajudado. Eu estou aqui caído, sem forças para levantar, e esse levita está vindo em minha direção. O levita até passou perto dele, mas nem olhou para ele e continuou a sua caminhada. Eu acredito que naquele momento ele começou a se sentir sem chão, sem ninguém para ajudá-lo. Ele até pensou, seria melhor se eu morresse, é o que eu imagino. Porque é muitas vezes assim que a gente se sente quando nós estamos deixados de lado e passando por momentos difíceis e passam pessoas que poderiam nos ajudar e não nos estende a mão. E às vezes a gente se sente tão mal com isso que nós desejamos até não existir mais, né? Como se a gente não tivesse importância. Mas ali, vindo em sua direção, o samaritano olhou para ele e fez mais, se ajoelhou ao lado dele. Quando eu li essa parte que ele se ajoelha ao lado dele, para mim é a mesma coisa dele se pôr no mesmo patamar que aquele homem estava. Ele já olhou para ele e sentiu aquela compaixão. Então ele achou a necessidade de estar ao mesmo ponto que ele. Ou seja, eu vou sentir a sua dor junto com você. E além de ajoelhar-se ao lado dele, ele limpou as feridas dele, pegou o seu vinho, o seu azeite e ali começou a cuidar dele na beira da estrada mesmo, fazendo com que ele se sentisse um pouco melhor, fazendo com que ele se sentisse mais amado, mais importante. Depois disso, ele pega aquele homem caído e leva até uma hospedaria. E chegando lá, ele continua cuidando daquele homem que estava caído. Ele continua curando as suas feridas, ele continua levantando aquele homem. Mas chega um momento que aquele samaritano, ele tem que partir. Mas ele diz ao dono daquele local, cuide dele. E deixou o pagamento lá, tá? Para ele e falou assim, e se acaso você gastar mais com ele, na volta eu pagarei o restante. Esse pedacinho me fez muito lembrar de quando Jesus veio e morreu no nosso lugar. Esse foi o ápice da compaixão de Deus pelas nossas vidas. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar e deixou várias pessoas para cuidar de nós, né? Vamos se dizer assim, nós que já estamos, né, alicerçados em Cristo, temos pessoas para poder cuidar, né? E ali ele deixou
mas eu voltarei. Quando ele ressuscitou, que ele fala para os discípulos, é bom que eu vá, deixarei o Espírito Santo, mas eu voltarei. Então eu acredito que Jesus, ele tem essa mania assim de misturar essas parábolas com aquilo que ele mesmo fez. Naquele momento que aquele homem disse, eu vou, mas eu volto, e se acaso gastar mais, eu pagarei, é a mesma coisa de Jesus dizendo, eu estou indo, mas estou deixando o Espírito Santo, mas fiquem cientes que eu vou voltar, e como recompensa vocês terão a vida eterna. E no final, Jesus pergunta para o homem da lei, qual daqueles três, né, ele considerou mais próximo daquele homem que estava caindo. E o homem da lei disse, aquele que se compadeceu de misericórdia, aquele que teve compaixão. E Jesus disse, isso mesmo. E Jesus deixou uma ordem, vá e faça o mesmo. E essa ordem não foi somente para aquele homem da lei, foi para nós também. Vá e faça o mesmo. Quando você vê alguma pessoa passando por algum tipo de necessidade, não somente espiritual, mas como financeira, ou qualquer outra dificuldade que você possa estender a sua mão, lembre-se da recompensa que Jesus irá te dar e estenda a mão. Mas o mais importante de tudo, lembre-se do principal que eu já falei no vídeo passado. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque quando amamos Deus sobre todas as coisas, nós automaticamente amamos o nosso próximo. E o próximo é aquele que às vezes a gente nunca viu na vida. Mas, como Jesus disse, faça o mesmo que o samaritano fez por aquele homem caído. Cuide das feridas deles, cuide deles até que ele se levante e possa caminhar. Eu espero que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que você entenda que nós temos que ter compaixão. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que agir com compaixão ao nosso próximo. Não se esqueça disso. Se coloque no lugar do próximo. Sempre pense, essas palavras que eu gostaria de ouvir, é esse estender de mão que eu gostaria de ter, é esse abraço que eu preciso, e faça adiante, passe adiante essa mensagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se vocês não gostaram, pode também deixar o dislike, não tem problema nenhum. Peço para vocês que compartilhem nos grupos, né? Para que mais pessoas venham a ser impactadas por essa palavra que eu fui e quero também que muitas outras pessoas sejam. E que Deus abençoe vocês poderosamente. E até mais. Tchau!